Queridos filhos, nós estamos celebrando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e com a festa de hoje encerramos o ano litúrgico. É importante nós lembrarmos que tipo de rei é Jesus. No início do ano nós acompanhamos, a coroação do rei Charles III da Inglaterra. O mundo todo pôde ver como é a coroação de um rei deste mundo. Parece que não, mas existem ainda muitas famílias reais, imperiais ou principados no mundo. Temos até uma brasileira, a rainha Sílvia, que casou com o rei da Suécia, atualmente é a rainha da Suécia. Então, no mundo ainda existe a figura dos reis, das rainhas, dos príncipes, dos imperadores e por aí vai. Mas são figuras que representam poder para um determinado espaço, um determinado país ou um aglomerado de países. Hoje mais como figuras, assim, quase que decorativas do que necessariamente figuras de algum poder um pouco mais expresso. Mas ainda assim com muito poder. Tanto que os símbolos que vimos Charles III da Inglaterra receber, na sua maioria representavam poder. Nós vimos a preocupação, qual coroa iria usar, quantos diamantes, quantas pedras preciosas, quanto ouro, quanta história teria em tudo que o rei iria usar. Quantos são de fato os atributos do rei, o que ele pode ou não pode. Isso causa uma grande curiosidade na mídia, e foi espalhado próximo à coroação do rei, para a gente ir de fato percebendo que no fundo é a demonstração de poder, um poder temporal, porque morre o rei, acabou o poder, e tão logo o outro toma o trono. Mas tudo isso para dizer, queridos filhos, que Jesus não é um rei em nada parecido com os reis deste mundo. Os reis deste mundo querem mostrar o seu poder, querem mostrar a sua glória, E sim, ainda os tem. Essa semana mesmo circulava um vídeo, de que a princesa Kate foi passar na frente do rei e fez uma reverência, mostrando assim o poder e a autoridade que o rei tem na família real, enfim. E nós, por vezes, esquecemos de olhar Jesus como um rei, que de fato ele o é. Se os reis deste mundo merecem todo tipo de honraria, todo tipo de gestos, enfim, por que nós, por vezes, não damos a devida importância a Jesus, que é o Rei e Rei do Universo? A missa de hoje tem exatamente esse título, Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Nós, por vezes, esquecemos isso, E vamos colocando outras coisas como Rei da nossa vida. Outras pessoas como Rei da nossa vida. Em que sentido, Padre? No sentido de que são outras coisas que vão orientando a nossa caminhada. São outras palavras que vão nos direcionando. Precisamos tomar cuidado com isso, queridos filhos, para não sermos enganados, para não ficarmos perdidos no caminho, para acharmos que as coisas e os poderes temporais nos bastam. Não nos bastam. Por quê? Porque nós não pertencemos a qualquer reino deste mundo, não. Nós pertencemos ao reino de Deus. E a leitura de hoje é muito interessante do Evangelho. É claro que aqui Jesus diz da sua segunda vinda gloriosa, da parousia, e ele voltará, ele assim o prometeu, e voltará para julgar os vivos e os mortos. E aqui é interessante que Jesus diz que será separado as ovelhas dos cabritos. É interessante essa separação, por quê? Porque Jesus é um rei pastor, Aliás, este é o modelo de reinado que o Senhor nosso Deus sempre mostrou. O segundo rei de Israel foi Davi, e Davi era quem? Um pastor de ovelhas. Então Jesus sempre quis imprimir
esta marca. Mas os reis de Israel nem sempre assim o fizeram, né? Se deixaram seduzir pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, né? E não foram reis pastores. Mas Jesus é um rei pastor. E ele sim fará essa separação. Quem são as ovelhas? As ovelhas aqui representam aqueles que escutam a palavra do Senhor. Porque as ovelhas são animais dóceis e que dificilmente elas se separam do seu pastor. A ovelha se identifica a tal ponto com o pastor que ela sabe quando é a voz do seu pastor que está chamando. Ela não segue qualquer um, ela segue apenas o seu pastor. Então é isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos atentos à sua voz, saibamos escutar a sua voz e não nos desliguemos dele. Agora, quem são os cabritos? Os cabritos são animais rebeldes, fujões, né? O cabrito não necessariamente vai em pastos tranquilos. Ele geralmente passa a cerca, sobe as montanhas perigosas e porque se arrisca a sair sem direção, por vezes o pastor já encontra morto, machucado, ferido. É o preço da sua rebeldia, é o preço de não querer ouvir o pastor. Então, o Senhor não deseja que sejamos cabritos. Mas por vezes na nossa arrogância, na nossa autossuficiência, nós agimos como cabritos fujões, né? Rebeldes, que não querem ouvir a voz do pastor. Isso terá consequência, porque vejamos, as ovelhas ouvirão do rei, vinde benditos de meu Pai. E o que vão ouvir os cabritos, né? Os cabritos vão ouvir, afastai-vos de mim, malditos. O que queremos ouvir do pastor? Vai depender da postura que assumimos. Mas tem gente que pode dizer assim, padre, eu sou uma boa ovelha, olha, a paróquia está celebrando 51 anos, eu há pelo menos 40 estou por aqui, eu não falto uma missa, eu tenho um coração bom. Mas não é você que vai dizer isto. É de fato mesmo um coração bom ou um coração que parece bom? Mas como saber, padre, se somos ovelhas ou cabritos? O próprio Jesus já nos dá aqui, né? As nossas atitudes vão falar por nós. As nossas atitudes vão falar por nós. Jesus vai dizer aqui, ó, eu estava com fome, me deste de comer, estava com sede, me deste de beber, eu era estrangeiro, me recebestes em casa, estava nu e me vestiste, estava doente, cuidastes de mim, estava na prisão e fostes me visitar. Ou seja, queridos filhos, nós vamos ser aquilo que as nossas atitudes mostrarem. É simples assim. Não basta arrogarmos a nós mesmos os títulos de bons. Não. E também não basta parecer bom. Não. Devemos ser bons. Nossas atitudes devem ser atitudes boas. E por vezes nós não nos julgamos aptos a ajudar porque dizemos, padre, eu não sou uma pessoa rica, eu não tenho assim nada sobrando. Mas quem disse que tem que ser rico ou ter sobrando para ajudar? Não. Basta ter a disposição em nós. Semana passada eu lembrava que a justiça, a equidade, só serão uma realidade se de fato nós a praticarmos, se de fato nós mantermos a atenção e não permitirmos que em torno a nós aconteçam injustiças, aconteçam desigualdades. Então, é nossa responsabilidade agir de maneira coerente, agir de maneira a distribuir, os bens, a não permitirmos que ninguém fique sem o mínimo. Por vezes nós reclamamos porque nós somos reclamões mesmo, Nada está bom. Mas nós temos que olhar que tem irmãos que pouco ou nada têm. E poderia ser diferente essa realidade se nós assumíssemos esta responsabilidade de ser mão estendida. Poderia ser diferente se nós tivéssemos a postura de estender a mão. E é assim, queridos filhos, que nós vamos mostrar se somos ovelhas ou cabritos.
Se vamos ouvir do Senhor, vinde bendito do meu Pai, ou se vamos ouvir, afastai-vos de mim. Se nós vamos querer estar sobre o báculo do bom pastor, ou sobre o cetro ditador do diabo. Sim, é assim que funciona. Nossa paróquia celebrando 51 anos da sua instalação, é sempre uma chamada de atenção para nós, que o Senhor nos dá a possibilidade de ouvirmos a sua palavra, de viver os seus sacramentos, de pedirmos o perdão pelos nossos pecados, de crescermos como comunidade, de sermos fiéis àquilo que Ele espera de nós, nos amando, nos corrigindo, convivendo como irmãos. É para isso que uma paróquia existe. Eu lembrava no primeiro dia do Tríduo, em preparação a este dia. Uma paróquia existe para que possamos nela crescer como gente de fé. Uma paróquia existe para que nós possamos ter este espaço, não de pedras, não um templo, mas ter esse espaço de comunidade para ouvirmos o Senhor, que fala conosco através dos pastores, que fala conosco através da palavra, dos sacramentos, da Eucaristia, da penitência. Minha gente, e nós não podemos perder esta oportunidade. Tem uma bonita exclamação que nós usamos, sobretudo no tempo do Advento e da Quaresma, para nos despedirmos da missa, onde o diácono ou o padre diz: buscai a Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Aproveitemos enquanto ainda é possível nós nos comportarmos como ovelhas, abandonarmos a rebeldia de cabritos e sermos de fato aqueles que querem estar sobre a regência de Jesus, o Rei Bom Pastor. Que nós possamos, queridos filhos, aproveitar com muito afinco, com muito carinho, tudo aquilo que o Senhor nos possibilita porque nos ama, para depois não sermos aqueles que podiam ter feito diferente e não fizeram. Podiam estar na direita do Senhor, mas escolheram ficar à sua esquerda. Que podiam ter a vida transformada, mas escolheram permanecer no erro. E que assim todos possamos, atentos àquilo que o Senhor espera de nós, caminharmos sempre atrás dele, ouvindo a sua palavra, seguindo a sua direção.